Salve, salve família vascaína! Voltamos para mais um vídeo. Um vídeo que traz uma situação um pouco chata. Um vídeo que mais uma vez expõe a nudez da vergonha do Vasco. Sim, investigação em cima desse grupo norte-americano, ao qual eu por muitas vezes cito que foi a pior escolha que o Vasco fez, que o senhor Jorge Salgado fez. Também temos Felipe Carregal dispara contra Vasco da Gama. VP do Vasco critica a consultoria que intermediou venda da SAF. Lavagem de dinheiro. Sim, esses assuntos serão abordados aqui no canal V12 Vascaíno. Para você que não me conhece, já chega deixando seu like, chega deixando sua inscrição. Após a vinheta, traremos todas as informações que estão no entorno do Vasco da Gama. Eu sou o Victor e você está no canal V12 Vascaíno. Uma camisa tão linda, a marca da sua história. Voltamos para trazer essas situações extra-campo que, por vezes, tomam a frente das manchetes esportivas do clube Vasco da Gama. Por termos gestores incapacitados, por termos pessoas que visam somente o próprio umbigo ou somente olhando os seus bolsos, enriquecendo-se a si mesmo, esquecendo de fazer gestões que tragam o Vasco ou deixem o Vasco no cenário que ele precisa ou necessita estar. Mas não. Esses gestores fazem que o futebol fique de segundo plano, fiquem em segundo plano. E o Vasco da Gama, cada vez mais afundado em manchetes, em capas, casos policiais. É o que eu sempre digo, o Vasco não precisa que a mídia, a arbitragem, joguem contra. Porque os gestores do Vasco jogam contra o próprio Vasco. Eu vou trazer aqui pequenos trechos do Felipe Carregal e deixarei a matéria da Encap para o final dos Estados Unidos estarem investigando Josh Wander ou a 777 Parte 3. Porque quando se não há uma boa gestão, é o que eu sempre trago, vai definir o cenário que você vai seguir. E o VP Carregal detonou. Felipe Carregal respondeu a questionamentos de torcedores. A matéria é do jornal O Lance. VP jurídico do Vasco critica a consultoria que intermediou venda da SAF. A associação está no comando do futebol desde que a justiça determinou em maio. Vamos lá, vamos para a matéria. O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, disparou contra a due diligence realizada pela KPMG, consultoria que intermediou a venda da SAF, a 777 Partners. Em entrevista à Vasco TV, o advogado criticou o escritório dizendo que as buscas pela empresa foram feitas no Google e cravou que houve um erro grave de procedimentos. O agente teve conhecimento de um documento da 77 Partners datado de setembro de 2022. Esse balanço é do mês da concretização do negócio. Consta expressamente que o prejuízo operacional da 7777 em setembro de 2022 era mais de 1 bilhão. Fora isto, está neste balanço que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 2022, a 777 estava quebrada, mas este documento não foi revelado ou entrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu? Ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? E completou criticando a KPMG. Cadê a empresa que foi contratada justamente para fazer a due diligence da 777? Não viu? Foi remunerada para isso. Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte: maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em busca online. Ou seja, pelo o que eu entendi, essa empresa foi contratada e fez busca no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligência é essa? Mas não só isso. Essa mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligência da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para 777, caberia uma comissão existente
uma comissão. Ponto. Existe um conflito. É um erro grave de procedimentos. Todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência para tal. Vamos aguardar os desdobramentos da investigação. É uma situação inusitada. A venda foi venda da forma rápida, sem o dever e cuidado necessário, considerando o tamanho da operação e as partes envolvidas. Respondendo aos questionamentos feitos pelos torcedores, Felipe Carregal também comentou sobre onde foram parar os recursos destinados à venda dos jogadores e aporte, segundo o vice-presidente jurídico do Vasco. O dinheiro foi para cobrir um custo alto e que não deu retorno. A destinação dos valores relacionados à venda dos jogadores foram destinados da mesma forma que os aportes, para cobrir um custo operacional altíssimo da SAF, da Vasco SAF. Um custo operacional que não deu retorno esportivo e financeiro para o Vasco. Meu Deus, vamos lá. KPMG cobra ao Vasco. Em outubro, a KPMG acionou o Vasco na Justiça de São Paulo para cobrar cerca de 5 milhões 363 mil da SAF do Vasco. A consultoria alega que não recebeu diversos valores desde a contratação em fevereiro, na época em que Alexandre Campelo era presidente. Após, o Vasco acrescentou aditivos no contrato. Um deles foi a possibilidade da criação da SAF. Com isso, a consultoria conseguiu diversas bonificações com base nos aportes feitos pela 777 Partners. E volta para cá. Não cabe a redundância da palavra patifaria. Não cabe eu vir aqui e citar: vocês estão de brincadeira. A mesma empresa, KPMG, que cobra quase 5 milhões e meio ao Vasco, é a mesma que deteve os papéis, sabendo que a 777 era uma empresa falida e mesmo assim a vendeu. Há um nítido conflito de interesse. Esse porque quando a gente vê hoje quem é o seu do Botafogo, que estava à frente do Vasco na época para a venda da 777, e hoje cobra o Vasco um dinheiro que ele era o representante dessa empresa, que quer levar Ryan para o clube alvinegro, gente, é assim, porque sabe que lá é uma bagunça total. É o que eu sempre cito: gestão. Alguns amigos meus até riem. Uma vez que você trabalha numa gestão e entende e identifica da forma que você precisa fazer para que o negócio dê resultado, você sente um cheiro nítido de podridão, de coisas erradas. E desde que eu criei o canal, eu venho citando que essa empresa norte-americana não é porque hoje está nítido, mas foi uma SAF vendida para fins de empresários dentro do clube, dentro do Vasco da Gama. Porque uma SAF que foi rejeitada pelo Cruzeiro, peraí, se um clube do tamanho do Cruzeiro também naquela transição de querer se reabilitar dentro da competição, dentro do cenário do futebol brasileiro, porque ele estava quebrado e tal, ele não quis esse grupo. Por que o Vasco fechou os olhos? O Vasco, no caso, os gestores, porque era interesse deles. Sabia-se que Jorge Salgado não iria ser reeleito, ele iria sair após esse novo triênio que ele ficou, então ele não ficaria. O que ele fez? Eu vou sair mais rico do que eu fiquei em todo o período. Vai cavar e vai achar dedo de Jorge Salgado. Vai cavar e vai achar coisas que assustarão torcedores emocionados, que acham que a gestão atual não tem parcialidade de culpa na venda para 777. Porque quando eu cito que houve um rombo para o torcedor vascaíno quando tomaram a mão armada a presidência do Levinciano, não é porque eu sou do extremo leve, não. Ele poderia vir também não dar resultados da forma que o planejado. Porém, se tinha-se uma gestão, anos de gestões, planejamentos, não uma empresa que se apresentou vendida, como foi vendida, e a cada vez mais aparecem tantas situações que corroboram para que há facções criminosas dentro do Vasco da Gama. É inadmissível você ainda enxergar, identificar todo esse cenário que envolve Encap, KPMG, Jorge Wander, 777 Partners, Jorge Salgado, e achar Pedrinho e achar que está tudo certo. Por que o Pedrinho não expôs todo o contrato? Até hoje, é uma parcial aqui, outra parcial ali, porque qual é o medo de expor tudo que o torcedor precisa? Precisa saber, porque o torcedor foi esse torcedor que formou o Vasco lá atrás. Esse Vasco da Gama, que hoje é formado por um time legítimo do povo, é merecedor de toda a verdade. É inadmissível ficar ofuscando ou ficar trazendo alusões que há uma perfeição nessa gestão. Tá com medo de expor a ferida? Tá com medo de expor o seu erro? Porque você tem parcialidade nisso sim, quando ajudou a derrubar a eleição lá atrás,
Então são situações, o que começa no erro, não tem jeito, vai culminar em erros, porque é fruto da semente plantada. Ponto. Agora, KPMG cobrar uma dívida que ela vende para uma empresa falida, aí no contrato a situação em que ela contempla-se a si mesma, se houver bonificações, colocou vários aditivos. E o Vasco foi crescendo dentro do cenário, entrou-se esses aditivos, e o que aconteceu? Agora ela cobra um dinheiro que ela vende e cobra do Vasco. Ele não cobra da 777, tem que cobrar da empresa, não é o Vasco. Mas esperta, sabedora, que essa empresa é uma empresa corrupta, estelionatária, uma empresa de pilantras, safados, que vieram somente para roubar, saquear o clube, que já estava falido, e termina de afundar. Quando você acha que você está no fim da cisterna, vem alguém, te joga uma escada e te tira da cisterna, sabe para quê? Para te vender para estrangeiros. Literalmente. Vasco no fundo do poço. Ele tira o Vasco do fundo do poço, veio a salvação. Grupo norte-americano, vem Jorge Salgado e te empurra para estrangeiros. E o estrangeiro te coloca dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão que sem fim. É um transtorno, é um caos. É frustrante ainda ter torcedores que tentam amenizar, torcedores que não enxergam o tamanho do rombo que fizeram no gigante, no legítimo clube do povo. Que o Vasco nem precisava ser vendido, uma vez vendido, para uma empresa séria. Agora, cada vez mais que se passa assim o tempo, mais identificamos situações que definem o peso, a tragédia que foi essa empresa. Quando eu cito Jorge Salgado, o pior presidente da história do Vasco da Gama, não é brincadeira. Olha para a minha face, veja se eu estou rindo ou estou querendo atrair qualquer tipo de situação. É o sentimento que pulsa e fala. O pior presidente. Uma pessoa que se diz ser vascaíno, usou o Vasco para fins próprios, para enriquecer. Assim como o Carlos Leite, como esses empresários que emprestam dinheiro para o Vasco a juros maiores do que de bancos. Se dizem ser vascaínos. Vascaíno é o torcedor que passa o número de sócios torcedores em 48 horas. Esse é vascaíno. Vascaíno é o torcedor que faz o cimento para se construir em São Januário. Vascaíno é o torcedor que o time na Série B lota, coloca maior público do Brasil, entre Vasco e Bahia, Vasco e Cruzeiro, dentro de Maracanã, que eles diminuíram a carga para não ultrapassar. Vascaíno é o torcedor que no pior momento está apoiando o clube. Eu sou vascaíno. Vocês, gestores, são pilantras que usurpam o Vasco da Gama, que vivem de Vasco, vivem do dinheiro como sanguessugas, que só estão aí para benefícios próprios. É revoltante você identificar tantos gestores safados como existe dentro do Clube Vasco da Gama. Para não ficar nas minhas palavras, essa empresa, tão errada que virou página policial. Mais uma vez, com ênfase agora. E não é nada mais, nada menos que os Estados Unidos da América está investigando esta empresa. E quando vem de fora, principalmente dos Estados Unidos, quando vem dos americanos, a coisa é séria. Porque lá há uma credibilidade. E lá não tem passar de pano não. Como aqui no Brasil a justiça brasileira faz não. Lá as coisas são mais sérias. Eu estou torcendo para que todos os envolvidos peguem cadeia. Mas peguem cadeia para servir de exemplo. Para que o Vasco volte, ainda que seja do zero, volte todas as milhas e caminhe novamente. Porque o torcedor vai abraçar. Diferentemente de todos os outros clubes que abandonam, todos os outros clubes que largam de mão. O Vasco da Gama não. Isso aqui é a torcida que ama o time incondicionalmente. Vamos lá para a notícia. Estados Unidos e EUA investigam 777 Partners, ex-sócia do Vasco, por lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a 777 Partners suspeita de lavagem de dinheiro. A seguradora que controla, ENCAP, a seguradora que controla os ativos da ex-sócia majoritária da SAF do Vasco, foi intimada a depor. As informações foram publicadas pelo site norueguês. Beleza. Seguindo, os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados, das seguradoras da ENCAP foi investido corretamente, segundo a reportagem. Caso a investigação, os clubes da 777 Partners podem ser afetados, a ENCAP já colocou à venda todas as equipes, a seguradora está receosa, uma vez que mais um problema na justiça pode afastar possíveis investidores. No momento, um processo interfere na venda dos clubes. A Landerhall obteve uma liminar contra a alienação dos ativos que pertencem à 777. Com isso, toda a proposta para a compra de um dos 7 times precisa ter ok do fundo inglês. Há, por exemplo, um acordo para o dono da Roma, Dan
Friedkin comprar o Everton. Porém, a Partners 77 investiu 200 milhões de libras no time inglês, sendo que a transação tinha que passar pelo tribunal estadunidense, já que o empresário precisa pagar o empréstimo ponte realizado pela ex-sócia majoritária do Vasco. O Vasco não tem sido afetado com estas decisões, tendo em vista que a SAF, a associação, retomou o controle da SAF na justiça. As partes estão em meio a uma disputa judicial pelo controle do futebol cruzmaltino, no mesmo passo que buscam um novo investidor. Contudo, o cenário é o mesmo dos outros clubes, sem negociações avançadas. Além disso, os outros clubes que pertencem à 771 estão... A 777 Partners, isso aqui é informação. Estão com dificuldades para se manter. As equipes contam com o dinheiro investido pela Incap para sobreviver às dívidas. Volta para cá para a gente finalizar. É muita tristeza, sabe? Muita tristeza a gente traz esse tipo de notícia. Não é aquilo que gostaríamos de trazer. Volto a dizer, hoje, na minha folga, consegui fazer uma live pela manhã. E agora, estou fazendo esse vídeo. Provavelmente vou botar esse vídeo para subir 6 horas da manhã. Já são 10h30 da noite. 22h28. Muito tarde. Esse vídeo você está assistindo a partir das 6 da manhã. O que isso traz de alento para o Vasco? Por não poder ser impactado com as informações que envolvem Incap, investigação sobre o grupo 771, é a mesma coisa que envolve o Robin Hood, né? Roubou dos ricos para dar aos pobres. Primeiro ponto, toda vez que você vê que o Vasco vai comprar um jogador, enquanto não for resolvido isso, é mentira. Você vai clicar nessa página de bobo. O Vasco não tem dinheiro para nada. O Vasco vai precisar enxugar folha salarial. O Vasco vai precisar ver a colocação que vai estar no brasileiro para ver a quantia que vai receber. Vender ativos. Talvez no desespero, Ryan, que possa ter mais um ano, ele vai ter que passar por uma venda extrema para que o Vasco tenha um respiro, um alívio financeiro. O Vasco vai fazer final de contrato Rossi, Galdames, Rojas, entre outros atletas. O Vasco estuda a renovação do Victor Luiz e tal. Talvez o Leandrinho também, ele possa ser também vendido para que o Vasco tenha esse respiro. Porque o Vasco, enquanto não houver, quando sair uma notícia assim, ó, enfim, novela chegou ao fim, Vasco da Gama ganha causa na justiça e detém o futebol. E consegue, a partir daí, ter novos investidores. O Vasco foi vendido, a SAF do Vasco foi vendida para o grego, para o inglês, para o Papa, para o Lula. Ponto. Aí o Vasco vai ter dinheiro. Enquanto isso, tudo isso é mera ilustração para você entrar no vídeo e pode entrar. Não estou falando disso não. Estou falando que é mentira. É propaganda enganosa. É esse tipo de propagandas que fazem com que você acredite em gestores corruptos. O torcedor precisa sair dessa esfera bolinha de cristal e entender o real cenário do Vasco. O Vasco hoje é um time falido. É um time que vai precisar identificar qual vai ser o cenário dele no Campeonato Brasileiro, ver se vai vender jogadores, porque até para o Vasco ter investidores é preciso que a Incap, a 777, 771 e a Landeral, ela dê esse aval. Mas o Vasco está nessa guerra judicial. Enquanto isso não for resolvido, não há negócios. O Vasco, por que eu estou falando isso? Se o Pedrinho não tem cauda presa, ele expõe todo o contrato e entra na justiça comum para o Vasco buscar o seu futebol. O que falta para o Vasco conseguir é o Pedrinho abrir essa carta por inteiro e expor a nudez da vergonha. Passar por cima de protocolos. E, gente, eu errei sim, na época eu achava que o Jorge Salgado estava vendo melhor para o Vasco. Na vida cometemos erros, mas estou aqui, porque antes de ser presidente eu sou vascaíno, e como vascaíno eu me exponho a vocês e peço desculpas. Eu errei lá atrás, mas vamos aqui, a gente vai entrar na justiça e vamos recuperar o Vasco dessa empresa falida, porque o Vasco é em risco de uma iminente falência. Só que se esconde um contrato, não se expõe à nudez, e o Vasco continua preso em cima de corrupções, de mentiras. É muito simples de resolver. Expõe a verdade, entra na justiça comum, o Vasco vai reter os seus 70% do futebol, e aí sim, uma boa negociação. Olha só, nós entramos na justiça para tirar a 777, porque vocês viram aí o cenário. Era uma empresa que não dava porte, uma empresa que quando assinaram um contrato lá, que a KPMG, ela foi contratada para ver se essa empresa era uma empresa real, uma empresa que realmente tinha porte, ela nos enganou. E na época não era o gestor era um outro mandatário, Jorge Salgado.
Entende? Então eu não tive acesso a esses documentos. E quando eu tomei o poder do Vasco, a presidência, eu identifiquei várias anomalias. E através dessas anomalias, eu me senti obrigado, por ser vascaíno, amante do futebol, a entrar na justiça para reter o futebol do Vasco. Porque senão o Vasco estaria hoje sem dinheiro para fazer qualquer tipo de contratação, com seu saldo preso à justiça. Qualquer dinheiro que entrasse no Vasco ficaria preso, porque a empresa iria para 777, a empresa está sendo alvo de investigação, o Vasco estaria totalmente bloqueado, totalmente lesado, e eu como presidente não poderia fazer nada. Então foi por isso, em amor ao clube, que eu tive que entrar na justiça para bloquear. Mas uma vez que você está me oferecendo a compra do meu time, vamos assinar, vamos sentar e vamos conversar os prós e os contras, você não vai poder atrasar nenhum aporte. Você tem que investir de verdade no Vasco da Gama. Você não vai querer viver do Vasco da Gama e coloca em pratos limpos. É tão difícil assim fazer gestão? Sabe qual o problema? São amarrações. Como a gente vê em política, a gente vê em vários cenários, em várias legislações. A gente vê amarrações políticas. Um favor aqui, outro favor ali. Aí tu está vendendo a pior parte, tu está vendendo. Aqui tu vende o pé, ali tu vende a unha, ali tu vende a orelha, ali tu vende um fio de cabelo. Quando você está lá para assinar o papel, você está tão amarrado que você só tem a caneta. Mas não é você que tem o poder de falar. Você vai assinar aquilo que as suas amarrações, as suas alianças errôneas. E aí? Aí você é mais um do mesmo. O Vasco continua sem representatividade. Ou eu estou num mundão de ilusão, ou eu estou ficando maluco. Galera, o vídeo ficou um pouco extenso. Futebol, a gente fala posteriormente. Porque o que o V12, com muita tristeza, tem a trazer é esse cenário de caos. Ainda que o futebol de amanhã, dia 20, vença o Internacional, possa amenizar esse balanço de confusão, mas isso não vai acabar enquanto não tiver uma atitude presidencial. Uma pessoa tem o poder de resolver todo esse problema. A pessoa que diz, antes de ser presidente, eu sou torcedor, eu nasci em Vasco, tenho orgulho de ser vascaíno. Nessa frase, eu termino o vídeo de hoje. Eu sou Vasco. Antes de ser presidente, antes de ser youtuber, eu sou torcedor. Sou torcedor vascaíno, que está cansado de ser tomado de assalto.